A polícia diz que não interrompeu esses encontros para reunir provas que pudessem desmontar toda a quadrilha. Segundo a polícia, ele estaria explorando sexualmente menores há pelo menos 10 anos. Na casa dele foram encontradas fotos antigas. São várias imagens fortes. O fetiche do ex-procurador é posar ao lado de meninas em cenas sugestivas. Essa é uma mãe desesperada. Ela descobriu que a filha de 13 anos foi abusada por um dos integrantes da rede de pedofilia. Depois que a rede de pedófilos foi descoberta, a filha dela fugiu de casa e ficou 3 dias escondida, com medo das ameaças. A senhora conseguiu conversar com sua filha depois de tudo? Consegui conversar. Ela estava muito apavorada, sofrendo ameaças. Horas depois dessa entrevista, a polícia prendeu o homem que estava ameaçando a menor. Ele é um policial civil que seria segurança do empresário Valdivino Queiroz. O senhor estava ameaçando a criança por ordem do Valdivino? Não, senhor, não, senhor. Por que o senhor fez isso? Eu não ameacei ninguém, senhor, não. 2 dias depois da prisão, o suposto segurança foi encontrado morto na cadeia com um tiro no peito. Segundo a Polícia Civil, ele tomou a arma de um agente do presídio e se matou. Para a família dele, foi uma queima de arquivo a mando da máfia dos pedófilos. A maneira mais eficaz de desestimular outros pedófilos a sair das sombras é manter esses aí atrás das grades pelo maior tempo possível. Um médico garante: é possível controlar os impulsos sexuais de pedófilos com a castração química. O médico psiquiatra Marcelo Caixeta está acostumado a tratar pacientes pedófilos. Raramente eles chegam aqui pelas próprias pernas. Na maioria das vezes, são trazidos por alguém da família que conhece bem o problema. O tratamento proposto por Marcelo e que já vem sendo aplicado com sucesso em seu consultório é a chamada castração química, um termo rejeitado pelo próprio médico, mas que traduz em linhas gerais o que acontece com os pacientes que não conseguem controlar sua energia sexual a ponto de usá-la para cometer um crime. O tratamento é feito basicamente de 2 formas. Na primeira, o paciente é medicado com remédios injetáveis que entram na corrente sanguínea e chegam ao cérebro. Lá, eles inibem a produção das substâncias responsáveis pela produção de hormônios sexuais, como a testosterona. Outros tipos de tratamento produzem hormônios artificiais. Eles entram no sangue para limitar o espaço dos hormônios sexuais ou atuam como falsos hormônios. O médico explica que, de acordo com a gravidade do caso, é possível aumentar ou diminuir a dose. E, ao contrário da castração física, essa não é irreversível. E você pode, desde eliminar totalmente o desejo, né? Naqueles casos muito graves, que se ele tiver desejo, ele vai partir para uma criança, por exemplo, até manter o desejo dele num nível tolerável e controlável para ele. Vamos supor que ele tem um desejo pela mulher, consiga ter um sexo com a mulher e tal, mas não tenha naquele momento o desejo pela criança, ou não tenha atuação do sexo com a criança. Alguns cliques e um risco real invade a casa, na ausência dos pais. Numa sala de bate-papo, criamos nome falso e personagem virtual, uma garota de 14 anos. Entramos na conversa de adultos sobre sexo. Quando aparece a idade, muitos homens se interessam. Um deles se apresenta como André. André pede para continuar a conversa num programa de bate-papo privado. Durante 3 dias seguidos, ele insiste para ver a garota. Finalmente, pedimos para ver o rosto de André. Ele não mostra, mas com uma câmera revela partes íntimas do corpo e faz gestos obscenos, na frente de quem ele acredita ser uma garota de 14 anos. Os médicos concordam que a pedofilia é um desvio de conduta que pode ser classificado como doença. As evidências são de que fatores ocorridos na infância têm um grande peso na formação psicológica e no caráter do pedófilo. Isso não exime o pedófilo, no entanto, de responder criminalmente pelas ações que comete. A
pedofilia é um crime hediondo, covarde, que precisa ser combatido pelas autoridades e sociedade. Acesse o portal r7.com e saiba como e onde denunciar. Repórter Record. Boa noite.